Olá, eu sou Amanda e você está no canal De Frente com o Mal. No vídeo de hoje você vai conhecer a história da menina que ajudou a polícia a encontrar seu assassino com a ajuda do seu diário. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva também caso ainda não seja inscrito e se puderem deixem também um comentário falando sobre o caso, se vocês já conheciam, o que você achou sobre ele e até sugerindo aí novos casos. Dito isso, vamos para o vídeo. Esse crime ocorreu em Forest Park, na Geórgia, nos Estados Unidos. Candice Nicoya Parchment nasceu no dia 11 de junho de 1994 em Crawford, na Jamaica. Todos gostavam de Candice. Ela era uma menina inteligente e extremamente sorridente. A família dela era da Jamaica e tinha emigrado recentemente para a Geórgia. Ela tinha o sonho de ser escritora, fazer jornalismo, poesia ou música, qualquer coisa que envolvesse escrever. Ela estava sempre com seu caderninho registrando tudo sobre a sua vida. Sua maior vontade era poder ajudar sua família. No dia 28 de abril de 2010, quando a mãe de Candice reparou que ela não apareceu em casa, ela entrou em contato com a polícia para fazer um boletim de ocorrência reportando o desaparecimento de sua filha de 15 anos. A família estava preocupada porque a polícia parecia não estar dando muita atenção para o caso. Chegaram a dizer que garotas assim sempre fazem isso, sempre fogem. Até que a mãe de Candice recebeu uma mensagem de texto vinda do celular de Candice dizendo: "Estou no Tennessee, estou bem." Mas a mãe dela não acreditou que fosse ela de forma alguma, porque ela era uma adolescente que não tinha dinheiro, não tinha levado nada, não tinha porquê e nem como fugir. A polícia deveria investigar os registros do celular para saber de onde aquela mensagem veio, mas eles entraram em contato com a operadora telefônica e não obtiveram resposta. A polícia alegou também que nessa época eles estavam recebendo de 30 a 40 denúncias de foragidos por mês e eles estavam tendo muita dificuldade de ter tempo e até dinheiro para solucionar todos os casos. 7 meses se passaram desde o desaparecimento de Candice, até que no dia 24 de novembro de 2010, a polícia recebeu uma ligação de alguém dizendo que encontrou algo humano em uma floresta bem perto da casa de Candice. Um policial novato foi colocado para ir averiguar o que encontraram lá na floresta. Os patrulheiros já haviam isolado o local e quando ele entrou e olhou, de fato havia um corpo ali. Na verdade, já um esqueleto, devido à decomposição. Não havia muito na cena do crime que pudesse ajudar a identificar aquela pessoa, mas havia um brinco e uma jaqueta, e pela jaqueta eles tentaram fazer a identificação. Candice era muito ativa em seu perfil no Facebook, e quando eles foram olhando fotos que ela postava lá, eles encontraram uma foto em que Candice usava aquela jaqueta. O médico legista então escreveu o relatório sobre a causa da morte de Candice, e ela teria sido esfaqueada no peito. Agora, já com o corpo dela e sabendo a causa da morte, só restava a polícia ir para a rua para tentar descobrir quem tirou a vida de Candice. Alguns rumores foram surgindo, inclusive de que havia um serial killer ali na região. Outra adolescente de 17 anos, que se chamava Mônica Ambris, tinha sumido ali nas redondezas em outubro de 2010 e seu corpo foi encontrado 10 dias depois em um prédio abandonado. E curiosamente, ela também tinha sido esfaqueada. Artêmio Hernandes foi preso por ter tirado a vida de Mônica. Será que Candice poderia ter sido a sua primeira vítima? A polícia então pediu para interrogar Artêmio e eles receberam essa autorização no dia 19 de agosto de 2011, 16 meses depois do desaparecimento de Candice. Artêmio é do tipo que assume o que ele fez. E quando eles mostraram a foto de Candice, ele disse que não conhecia aquela menina. Ele assumiu que tirou a vida de outras garotas, mas aquela ali ele de fato não conhecia. Existia um outro suspeito na mira da polícia e ele se chamava Trey Jenks. Antes de Candice desaparecer, a polícia ficou sabendo que Trey levou 2 meninas, uma de 16 e uma de 17 anos, para a casa dele e as violou. Conseguiram descobrir que
Trey e Candice de fato já haviam conversado, mas Trey nem ao menos estava na cidade quando Candice desapareceu. Em 18 de outubro de 2011, a polícia recebeu uma ligação desesperada da mãe de Candice, dizendo que havia encontrado o diário da filha e que a polícia precisava ler. Candice relatou que no dia 5 de janeiro de 2010, 4 meses antes dela desaparecer, ela passou por uma experiência assustadora. No diário, ela escreveu que tinha saído de casa escondida para encontrar colegas. A rua estava escura, deserta e tinha uma casa abandonada, e os colegas pediram para que ela entrasse nela. Quando ela entrou, eles a derrubaram, tentaram a sufocar, abriram a calça dela e ela ficou muito assustada. A mãe dela começou a ligar para ela e ela conseguiu atender. Eles ainda tentaram tirar o celular da mão dela, mas não conseguiram. E ela gritava pela mãe dela na ligação. Então um carro apareceu na rua e era a mãe de Candice. Ela sabia que os adolescentes costumavam ficar por ali e tinha ficado preocupada quando viu que a filha não estava em casa, tentou ligar para a amiga dela, que ela costumava dizer que tinha ido para a casa dessa amiga, e a amiga disse que ela não estava lá. E depois daquela ligação que Candice atendeu e começou a gritar por ela, ela ficou ainda mais preocupada. Então, vendo que eles não poderiam manter Candice na casa, eles deixaram ela ir, mas imploraram que ela não dissesse nada. E ela não contou o que aconteceu nem para a mãe dela. Mas no diário, os nomes deles estavam anotados: Jermaine e Marshall. A polícia perguntou ao amigo de Candice, Malik, se ele conhecia Marshall. Ele disse que Marshall costumava produzir músicas e como ele era muito ligado com rap e gostava de cantar, e foi até isso que o aproximou de Candice, ele conhecia sim Marshall por causa da música. Marshall já estava na cadeia preso por roubo. Mas na época que Candice sumiu, ele estava livre e ele morava bem perto da floresta onde o corpo dela foi encontrado. Eles poderiam ter tirado a vida de Candice para ter calado ela de vez. Mas quando eles foram conversar com Marshall, ele disse que a última vez que ele viu Candice, ele estava jogando basquete e ela estava sendo seguida por um homem hispânico. Ele disse também que não ouviu nem viu nada naquela floresta perto da casa dele. E quando ele ofereceu ajuda para Candice, quando percebeu que ela estava sendo seguida, ela disse que estava tudo bem porque ela tinha spray de pimenta. A descrição que ele deu condizia com Artêmio, mas Artêmio já havia dito que não conhecia aquela menina e negou que havia tirado a vida dela. Então, qual dos dois está mentindo? Então a polícia precisava agora localizar Jermaine e interrogá-lo para ver o que ele sabia. E assim que eles o encontraram e o levaram para a sala para começar a conversar, eles disseram que Marshall estava na sala do lado. E imediatamente Jermaine falou que Marshall tirou a vida de Candice. E quando eles perguntaram como ele estava tão certo de que isso tinha acontecido, ele disse que Marshall era louco e que ele estava surtando achando que Candice contaria alguma coisa e chegou a mandar uma mensagem de texto para Jermaine dizendo que eles deveriam matar Candice. Mas só o depoimento de Jermaine não era suficiente. Eles precisavam da confissão de Marshall. Então eles resolveram blefar, dizendo que quando encontraram o corpo de Candice, encontraram o DNA dele presente no corpo dela. E que quando ele entrou na prisão, eles coletaram o DNA dele também. Então eles tiveram como comparar e confirmar que o DNA de Marshall estava em Candice. Vendo que não teria como fugir disso e acreditando no blefe, ele então confessa que foi ele mesmo quem tirou a vida de Candice. Ele contou que ela estava no atalho da floresta indo para casa, quando ele resolveu segui-la e pegá-la por trás com o braço em volta do seu pescoço, a levantando, até que ela perdeu a consciência e ele a esfaqueou. Ele confessou também que ele voltou diversas vezes ali para confirmar que ninguém tinha encontrado o corpo e que ele fez tudo sozinho. No dia 11 de julho de 2012, Marshall foi indiciado pelo assassinato de Candice. Ele então foi sentenciado à prisão perpétua sem condicional mais 20 anos. Jermaine, que estava colaborando na investigação, se declarou culpado pela tentativa de estupro
e foi sentenciado a 10 anos de prisão. E aí, vocês já conheciam esse caso? Me conta aí nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo caso. Tchau!